Oi, eu sou Oswaldo Segundo Júnior e hoje vamos fazer insetos com arames. Vamos começar com a libélula. Para fazer esse trabalho, vamos precisar de arames de alumínio ou de cobre, que podem ser comprados ou reciclados. Pode ser também qualquer outro tipo de arame que seja flexível para fazer o trabalho. Vamos precisar também de alicates para corte, podendo ser de qualquer modelo, mas se tiver dos dois modelos é melhor, pois o maior corta os arames e o de ponta fina serve para fazer os acabamentos. Vamos precisar também de uma trena ou de uma régua de no mínimo 30 centímetros. Vamos cortar primeiro o arame com 30 centímetros de comprimento. Dois pedaços de 30 centímetros cada. Agora, vamos cortar 3 pedaços com 15 centímetros de comprimento cada. Vamos utilizar nesse trabalho 3 pedaços de arame de 15 centímetros cada um. Dobramos os arames de 30 centímetros ao meio, para fazer o corpo da libélula. Juntamos as pontas e apertamos até fazer uma pequena curva no final. Fazemos essa dobra nos 2 pedaços de arame de 30 centímetros. Dobramos também os 3 pedaços de arame de 15 centímetros para fazermos as patas e o tórax do inseto, ficando no formato de um grampo, como esse aqui. Fazemos os cortes dos arames e dobramos eles no começo para ficar mais fácil no final. Depois dos arames dobrados, pegamos o rolo de arame, que pode ser da mesma cor ou de cores diferentes, conforme a sua imaginação quiser. Para começar a fazer o corpo da libélula, juntamos os 2 pedaços de arame de 30 centímetros e começamos a enrolar o outro fio. Nesse primeiro passo, enrolamos o fio de dentro para fora. Para quê?
para que aqui a gente faça um arremate com o alicate, para que o arame que foi enrolado não fique frouxo ou saia. Então enrolamos o fio ao contrário e apertamos com o alicate. Damos em torno de 6 voltas no arame. Damos um pequeno espaço e enrolamos mais 6 vezes. E assim, sucessivamente, até fazermos o abdômen da libélula. Se quiser, pode fazer também com 5, 6, 7, 8 voltas. Isso vai depender da sua criatividade e do formato da sua libélula, para que o abdômen fique assim. Não tenha pressa de enrolar, pois quanto mais apertado for, mais bonito fica o trabalho. Fazemos aproximadamente 8 vezes esse processo. Enrola 6 vezes, deixa um espaçozinho e enrola de novo, até deixar cerca de 7 centímetros de fio na frente. Sempre devagar e com cuidado para que o fio não arrebente, pois eles são muito flexíveis e fáceis de quebrar. Depois de fazer o abdômen da libélula, é hora de fazer as asas. Usando o mesmo fio que usamos para fazer o abdômen, vamos esticar para o lado e medir com a régua cerca de 7 centímetros. Fazemos o mesmo procedimento do outro lado. Puxamos 7 centímetros, voltamos em direção ao corpo, damos uma volta de cima para baixo e fazemos o mesmo procedimento do outro lado, medindo também 7 centímetros. Para o segundo par de asas, podemos usar a medida, como medida, as asas já prontas. Como queremos que as asas fiquem todas mais ou menos do mesmo tamanho, usamos então como modelo, como espaço de medida, a primeira asa que fizemos de um lado e a primeira asa que fizemos do outro lado. E medimos, por conseguinte, as outras asas.
Lembrando que temos que enrolar sempre de cima para baixo. Ficará assim as asas. No começo, fica tudo meio torto mesmo, pois o arame é bem flexível. No final, fazemos os ajustes necessários e desentortamos tudo. Agora, vamos fazer a parte da cabeça. Lembrando sempre que o inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Já fizemos, portanto, o abdômen, agora vamos fazer a cabeça. Enrolamos cerca de 10 vezes o arame, até ficar com aproximadamente 5 centímetros na frente, sobrando esses araminhos na frente cerca de 5 centímetros, pois esses 5 centímetros da ponta dos arames vão servir para fazer os olhos e o par de antenas, que é outra característica dos insetos. Todos os insetos têm que ter um par de antenas pelo menos. Agora, depois de enrolar 10 vezes para frente, vamos enrolar 4 vezes para trás, por cima do que já foi enrolado. Depois de enrolarmos 4 vezes para trás, vamos enrolar mais 2 voltas para frente, fazendo assim a cabeça da libélula. Com o alicate, cortamos o arame e apertamos, para que, assim como no começo, o arame não solte ou fique frouxo. Pronto, já está pronto o abdômen e a cabeça da nossa libélula. Agora, vamos fazer os 3 pares de patas e o tórax. Pegamos os arames de 15 centímetros, dobrados em forma de grampos, e encaixamos de cima para baixo, enrolando embaixo, puxando as pontas em sentido contrário à sua posição. Viramos a libélula para cima e dobramos as pontas do arame. Se precisar, use o alicate para apertar melhor. Lembrando sempre que a parte de cima é a parte em que as asas ficaram em cima do corpo. Deixe um espaço o suficiente do primeiro grampo entre ele e as asas,
Para quê? Para que possa encaixar os outros 2 grampos. E fazemos com os outros 2 o mesmo procedimento. Puxamos em sentidos opostos para dar uma enrolada em volta do abdômen. Encaixamos o último entre a asa e o segundo grampo. Vale salientar que para esses 3 arames, a gente deve dobrar sempre na mesma direção do primeiro. Portanto, se a gente dobrou o primeiro da esquerda para a direita, o segundo também tem que ser da esquerda para a direita e o terceiro também da esquerda para a direita, para que as dobras possam ficar iguais e dar um acabamento melhor na nossa libélula. Depois dos 3 fios encaixados, pegamos a primeira ponta do arame, o primeiro de fora, e passamos cruzado por cima das asas, fazendo o tórax da libélula. Ou seja, se pegamos do lado direito, a gente tem que passar por cima das asas até o lado esquerdo. E aí nós fazemos uma volta de baixo para cima, ao redor do arame, e puxamos a ponta do arame para baixo. Fazemos a mesma coisa do outro lado do arame. Agora da direita para a esquerda. Portanto, fazemos a mesma coisa na outra ponta do arame, só que no sentido oposto. Repetimos o processo agora no arame do meio e depois no último arame. Lembrando sempre que se começamos com a ponta do lado esquerdo, todas têm que começar do lado esquerdo. Ou se começarmos do lado direito, todas têm que começar do lado direito. Agora pegamos o último arame. Mesmo procedimento, da esquerda para a direita e enrolamos para baixo. Agora da direita para a esquerda, enrolamos e puxamos para baixo. Pronto, está feito o nosso tórax da libélula. Agora temos cabeça, tórax e abdômen. Agora vamos juntar as 6 pontas das patas para igualar as pontas, visto que elas ficam diferentes uma das outras. Para isso, use o alicate de corte. Pronto, todas as 6 patas da nossa libélula
estão iguais. Ficam mais ou menos assim, pareiazinhas iguais. Agora, vamos terminar a nossa cabeça. Vamos separar as 4 pontas do arame para fazermos as antenas e os olhos. Pronto, 2 para cima e 2 para baixo. Para as antenas, basta colocar os fios acima da cabeça e, para dar mais realismo, dobrar as suas pontas. Para isso, podemos usar o alicate de corte ou o alicate de bico fino. Vai depender da sua criatividade. E aí está pronto o nosso par de antena da libélula. Já para os olhos, use o alicate de ponta. Para começar a enrolar o fio. Se não tiver o alicate de ponta, não faz mal, serve qualquer um. Só tenha o cuidado de fazer uma bolinha bem pequena no começo. Depois de feito essa bolinha, é só terminar com a mão, pois é mais rápido assim. Depois de enrolado, é só dobrar para trás do lado da cabeça. Repita esses passos no outro lado do arame, fazendo assim o outro olho, dobrando também do outro lado da cabeça. Terminamos dobrando com a mão até chegar na cabeça. Lembrando que, se você começa a enrolar
de cima para baixo de um lado, do outro lado também tem que ser de cima para baixo. Agora, se for de baixo para cima um lado, o outro lado também tem que ser de baixo para cima. Nesse caso aqui, nós fazemos de baixo para cima, para que quando a gente enrolar e colocar do lado da cabeça, as dobrinhas fiquem parecendo com as garrinhas da boca da libélula. Para finalizar, usando o alicate, fazemos as dobras das patas. Primeiro, em cima, nas articulações superiores da pata. Lembrando que não precisa dobrar muito, somente mais ou menos um ângulo de 90 graus, para que ele tenha essa curvatura. E depois, nas garras, dobrando para fora. Faça o mesmo procedimento do outro lado, começando sempre de trás para frente, ou seja, da pata traseira para a pata dianteira, puxando para trás num ângulo de mais ou menos 90 graus, a do meio e a da frente. Lembrando sempre que essa é outra característica dos insetos. Todos os insetos têm 3 pares de patas, ou seja, 3 patas do lado esquerdo e 3 patas do lado direito. E são essas as características dos insetos que queremos mostrar nesse trabalho. Inseto é dividido em abdômen, tórax e cabeça. Todo inseto tem pelo menos um par de antenas. Todos os insetos têm 3 pares de patas. Agora, é só arrumar de forma mais ou menos simétricas as asas e as patas. Pronto, está feita a sua libélula. Bom trabalho e divirtam-se com seus alunos. Até a próxima!